Você já sentiu o seu coração disparar do nada, a respiração ficar curta e um medo intenso sem saber exatamente o porquê? A ansiedade e a síndrome do pânico podem aparecer assim, silenciosas, confusas e, muitas vezes, assustadoras. Muita gente passa por isso todos os dias, ainda mais nos dias de hoje. Em um mundo cada vez mais competitivo e inundado de estímulos, sentir-se ansioso pode até parecer uma fraqueza. Mas a ansiedade não é falta de força. É um sinal de que algo dentro de nós precisa de cuidado e atenção. Nesse vídeo, vamos falar com a psicóloga Jéssica Silva sobre o que é a ansiedade e como ela pode se transformar em uma síndrome do pânico. Por que o corpo reage dessa forma e, principalmente, como é possível buscar ajuda e encontrar caminhos para viver com mais equilíbrio e segurança. Se você convive com isso ou conhece alguém que convive, fica aqui comigo. Afinal, informação também é uma forma de cuidado. Fala pessoal, como vão vocês? O meu nome é Igor e hoje nós estamos aqui para mais um vídeo sobre saúde mental. E hoje eu vou falar de algo que acomete grande parte da sociedade, porque hoje em dia nós somos expostos a tanta informação, são tantos estímulos que acabam deixando a gente bastante saturado e a gente acaba ficando doente. Eu vou falar hoje sobre ansiedade, que é um tema que na minha vida sempre foi muito recorrente e é um tema que eu diria que moldou a minha vida, né? Eu sempre vivi em torno da minha ansiedade, sempre tentando controlar ela, quase sempre não conseguindo. Hoje nós vamos receber aqui a psicóloga Jéssica Silva e ela vai contar um pouco pra gente sobre o que é essa tal ansiedade aí que faz tanta gente sofrer, até a evolução dela para uma eventual síndrome do pânico, que, para variar, eu também tenho. Mas só antes de começar o papo com ela, como eu sou uma pessoa que convive com isso a vida inteira, desde os meus 3 anos, que foi a minha primeira crise que eu me lembro, né? Eu tinha muito medo de ir para aula, eu não conseguia desgrudar da minha mãe, eu tinha medo, eu chorava para ir. Isso eu tô falando quando eu tava no maternal, no jardim. E quando eu ia, eu ficava grudado na professora. Eu tinha muito medo das outras crianças, enfim. Era uma ansiedade já junto com uma fobia social. O meu maior medo nessa época, eu lembro, era ter que ir no Parque da Mônica. Quem é de São Paulo e tem mais de 30 anos provavelmente vai lembrar do Parque da Mônica. Ou naqueles brinquedinhos do McDonald's, onde você encontra umas outras crianças e tal. E aí, nossa, aquilo me deixava ansioso demais. Eu virei uma pessoa calculista justamente para evitar a ansiedade. Mas, sinceramente, não dá. Olha, ansiedade é um tópico complicado. Eu já tive também muitas crises de pânico. Atualmente, durante o meu trabalho, eu ficava branco, muito pálido e tremendo, né? A gente fica pálido porque o corpo ele entra em modo de sobrevivência, né? É como se eu estivesse enfrentando um perigo iminente ali, como se tivesse um leão na minha frente. Então, o corpo ele manda o sangue para os órgãos vitais para você poder ou correr ou lutar. Então a gente acaba ficando pálido mesmo, fica suado frio, né? É uma coisa terrível, só quem passa por crises de pânico sabe que eu tô falando. Mas bom, chega de falar sobre mim porque agora os meus vídeos eles vão ser cada vez mais informativos, tá? Porque trazer informação sobre saúde mental para vocês é o meu objetivo agora. Chega de enrolação, vamos falar agora com a psicóloga clínica Jéssica Silva. Jéssica, muito obrigado por participar. E a primeira pergunta que eu faço é aquela pergunta básica, né? O que é ansiedade? Oi, Igor, como vai? Primeiramente, gostaria de agradecer pelo convite de participar aqui do canal. Sempre muito bom ter o espaço para falar sobre saúde mental. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente pode fazer aqui é caracterizar a ansiedade. Então, o que que é a ansiedade? A ansiedade ela é uma emoção e, assim como toda emoção, ela tem uma função. A ansiedade ela existe como uma forma de nos preparar, de nos proteger frente a alguma situação que possa ser percebida como desafiadora ou como ameaçadora. E dessa forma, com esse preparo, a gente se sente muito mais atento, cuidadoso, preparado para alguma dessas situações, tá bem? A ansiedade, ela pode aparecer de algumas formas. Então, se a gente olha para o nosso corpo, ela pode aparecer através
de uma tensão, de uma falta de ar, de um coração acelerado. Se a gente vai para o lado dos pensamentos, através de preocupações excessivas, através de uma antecipação do pior. E se a gente vai para o lado mais emocional, ela pode aparecer através de um medo, de uma inquietação, de uma sensação de falta de controle. Todas essas reações são reações naturais frente à ansiedade. Então, é esperado que a gente se sinta dessa forma quando a ansiedade aparece, quando a gente sente ansiedade. O que leva a uma confusão muito grande, porque muitas pessoas acham que sentir ansiedade é ter um transtorno de ansiedade, e não é bem assim. O que chama a atenção quando a gente fala sobre ansiedade? É a intensidade e a frequência que ela vai aparecer. Se ela estiver com muita intensidade, muita frequência, ela pode estar prejudicando a rotina, as relações, o bem-estar de uma pessoa. Essa pessoa acaba ficando num constante estado de alerta, o que traz esse sofrimento para essa pessoa. Então, a ansiedade, ela passa de um estado que era para ser passageiro e ela acaba se tornando um sofrimento. Então, a gente deixa de falar da emoção em si e a gente pode começar a considerar um transtorno, tá bem? A gente fala então sobre transtorno quando a ansiedade ela deixa de ajudar e ela passa a trazer alguns prejuízos para a vida de alguma pessoa. Jéssica, mas as pessoas elas sempre foram ansiosas? Se nós sempre fomos ansiosos, gostei dessa pergunta, achei ótima. Podemos falar que sim, nós sempre fomos ansiosos, ou até melhor dizendo, nós sempre sentimos ansiedade. Então, desde sempre, a ansiedade ela vem com um propósito de nos proteger, de nos fazer perceber riscos, de nos adaptar ao ambiente. Então, o que muda ao longo do tempo não é a existência da ansiedade, mas sim o contexto em que a gente vive. Se a gente leva para o passado, a ansiedade ela estava muito mais ligada a ameaças, que eram imediatas, reais. Se a gente traz para o mundo que a gente está vivendo hoje, a ansiedade ela está muito mais conectada a expectativas, a uma sensação de insuficiência, a pressões contínuas, a excesso de informação. Então, o mecanismo da ansiedade, ela é o mesmo. O que muda é o contexto que a gente vive. Dessa forma, a gente pode sim responder que a ansiedade sempre existiu, sim. E por que parece que as pessoas estão ficando cada vez mais ansiosas com o passar do tempo, principalmente em grandes centros urbanos, grandes cidades? Para responder essa pergunta, é importante a gente retomar a questão do contexto em que a gente vive, né? Então, a gente está inserido num contexto em que a gente recebe estímulos constantes. É o tempo inteiro, com barulho, trânsito, cobranças profissionais, comparações em redes sociais, pouco tempo de descanso. O nosso corpo, ele não foi feito para estar em constante estado de alerta. A gente precisa de pausas, né? Quando não há pausas, quando não há, segurança, quando não há previsibilidade, isso acaba sobrecarregando o nosso sistema emocional. Então, a ansiedade, ela passa de um estado pontual para um estado de alerta contínuo. Isso nos centros urbanos acaba se intensificando muito, porque tudo acontece muito mais rápido, tudo acontece a todo momento, a gente se vê numa ideia de que precisa estar alerta, precisa estar respondendo, precisa estar dando conta de tudo ao mesmo tempo. E isso gera uma grande sobrecarga. A forma como isso vai se manifestar em cada um, vai variar. Então, cada um tem a sua história, os seus recursos emocionais, a forma como a ansiedade vai se manifestar é diferente. Mas, devido a todos esses estímulos que acontecem constantemente, a gente pode dizer sim que a sociedade acaba ficando muito mais ansiosa. Então eu posso dizer que a ansiedade virou uma doença nos últimos tempos ou não é bem assim? Não acho que a ansiedade tenha virado uma doença. Eu aqui como profissional da área da saúde mental, continuo defendendo o ponto de vista de que a ansiedade ela é uma emoção, e é uma emoção que faz parte, da nossa experiência humana, né. Ela geralmente sinaliza que algo está acontecendo, e isso demanda de nós algum tipo de cuidado, algum tipo de atenção.
Então, atualmente, a gente fala muito mais sobre saúde mental, o que eu acho que leva a gente a reconhecer a ansiedade como algo que esteja trazendo algum tipo de prejuízo. Então, a gente consegue perceber melhor quando ela deixa de ser algo pontual e quando ela passa a oferecer algum tipo de desorganização na nossa vida. Com essa desorganização, com esses prejuízos que ela pode trazer, aí sim a gente deixa de falar de uma emoção que a gente está sentindo e aí sim a gente pode pensar, em algum grau de sofrimento e eventualmente até sobre um transtorno. Então não é a emoção que é uma doença, é o modo como ela passa a funcionar que pode trazer alguns tipos de prejuízos, sofrimentos e eventualmente também algum transtorno. E sobre a tal síndrome do pânico, a famigerada síndrome do pânico de que eu tanto sofro. O que é essa síndrome do pânico e quais são os sintomas dela, tanto físicos quanto mentais? E tem algo que a gente possa fazer em momentos de crise para aliviar essa crise? A síndrome do pânico, ela está dentro de um guarda-chuva maior chamado transtornos de ansiedade. Então, se a gente olha para os transtornos de ansiedade, a gente está falando sobre uma ansiedade, que está gerando algum tipo de sofrimento, algum tipo de prejuízos na vida de alguma pessoa. A ansiedade, dessa forma, ela pode se manifestar, de algumas maneiras. Então, ela pode vir através de uma ansiedade generalizada, através de uma fobia, de uma ansiedade social e também de uma síndrome de pânico. A síndrome de pânico é um transtorno de ansiedade em que uma pessoa tem crises, repentinas e muito intensas de medo. Então, o corpo da pessoa reage como se ela tivesse frente a um perigo iminente, extremo, mesmo quando não há uma ameaça real. Ao longo de uma crise de pânico, a pessoa ela pode sentir alguns sintomas físicos reais: fadiga, sudorese, palpitação, taquicardia, formigamento, falta de ar, tontura. E surgem pensamentos também muito assustadores, como o medo de morrer, medo de que algo grave esteja acontecendo, medo de perder o controle. Todos esses são sintomas que fazem parte, de uma crise de pânico. Com o tempo e com medo de que novas crises possam acontecer, a pessoa ela pode acabar evitando alguns lugares, algumas situações, algumas pessoas, o que acaba afetando a qualidade de vida e a saúde emocional daquela pessoa. Em momentos de crise, o foco não é controlar o pânico, mas sim ajudar o corpo a sair daquele estado de alerta máximo em que ele se encontra. Não existe uma receita de bolo. Então, não existe uma dica que eu consiga dar aqui que funcione para todo mundo. Cada um tem as suas necessidades, cada um tem, os seus recursos emocionais e é muito importante considerar isso frente a uma crise de pânico. Existem algumas coisas que podem ser feitas, ao longo de uma crise e que podem ajudar, e aí cada pessoa pode descobrir o que funciona mais, para si. Uma respiração mais consciente, colocar os 2 pés no chão podem ajudar também, se orientar no ambiente e lembrar que aquela crise ela é passageira, mesmo intensa, ela vai passar. Aprender a lidar com o pânico não é só controlar as crises, mas é também, considerar, compreender o que o corpo está sinalizando e construir novas formas de se sentir seguro no mundo. Para isso, é importante a pessoa também entender em que momento ela se encontra, como estão essas crises de pânico e considerar uma ajuda profissional, seja um acompanhamento psicológico, e também um acompanhamento médico. Outro tema também, Jéssica, que está muito em voga nos dias de hoje, é o tal do burnout. O que é o burnout e o burnout tem a ver com ansiedade? O burnout, ele é um distúrbio emocional crônico, caracterizado por um esgotamento físico, e emocional profundo. Geralmente ele está associado a algum contexto de trabalho. Então, ele surge, em contextos, de muito estresse, de muita pressão e que geralmente tem pouca possibilidade de reconhecimento e de descanso. Se a gente fala sobre o burnout, alguns sintomas podem estar associados a ele. Então, uma baixa autoestima, um cansaço constante, uma queda na produtividade, inclusive dores físicas também.
Quando a gente fala sobre ansiedade, a gente está falando sobre um estado de alerta máximo, sobre preocupação. Então, alguns outros sintomas podem aparecer, como a gente já falou aqui nesse vídeo. Isso não exclui o aparecimento de sintomas ansiosos num quadro de burnout. O burnout ele não é causado pela ansiedade, mas uma pessoa com burnout pode apresentar sim sintomas ansiosos, como por exemplo, irritabilidade, dificuldade de desligar, alterações no sono. São quadros que podem estar atrelados, mas o burnout ele não surge a partir da ansiedade. Legal. E pra gente terminar, Jéssica, eu queria saber se você tem alguma dica pra gente lidar melhor com a ansiedade nos dias de hoje. Quando a gente fala sobre ansiedade, a gente não está falando sobre eliminar ela da nossa vida. Como eu disse aqui algumas vezes, a ansiedade ela é uma emoção e ela faz parte do nosso dia a dia. Ela tem um propósito, né. Então se a gente souber escutar, acolher essa ansiedade e entender que ela está demandando algum tipo de cuidado, algum tipo de atenção, isso já vai fazer diferença na forma como você vai se relacionar com ela, que pode ser muito mais saudável. Não existe algo pronto, a ser feito quando a gente fala sobre regular a ansiedade, mas existem algumas rotinas mais saudáveis que podem ser adotadas no dia a dia e que também podem ajudar nessa regulação da ansiedade. Praticar exercícios físicos, ter uma boa qualidade de sono, ter uma alimentação bem balanceada, são coisas que podem ser feitas e que podem ajudar. Além disso, uma respiração mais consciente, ter pausas, conseguir estabelecer alguns limites importantes no seu dia a dia, são coisas que também podem ser adotadas e que podem ajudar nessa regulação da ansiedade. Relembrando, o objetivo aqui não é eliminar a ansiedade da vida, mas é aprender a conviver com ela e estabelecer uma relação muito mais saudável. Caso a intensidade e a frequência dessa ansiedade aumentem, um outro cuidado que pode ser adotado é buscar alguma ajuda profissional. Informações muito úteis, Jéssica. Eu agradeço muito pela participação, por você ter aceito o meu convite para participar aqui do nosso canal. E é isso, vamos sempre levando informações úteis para as pessoas sobre saúde mental. É isso, eu espero que eu tenha ajudado respondendo essas perguntas e novamente agradeço você, Igor, pela acolhida aqui e pelo convite. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, se esse vídeo foi útil, manda ele para aquela pessoa que você conhece que é ansiosa pra caramba ou que tem crises de pânico. Manda para o seu amigo, para os seus parentes. E, por favor, para eu continuar fazendo esse canal e continuar trazendo profissionais toda semana aqui, eu preciso que vocês deixem o like, que vocês comentem, que vocês compartilhem, tá bom? Então é isso, galera. A gente hoje fica por aqui e falou!